Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida, no Evangelho de Marcos. Hoje vamos ver o capítulo 6, Jesus em Nazaré e a incredulidade dos habitantes de Nazaré. Capítulo 6, versículo 1 até o versículo 6. Versículo 1. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Versículo 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Versículo 4. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes, na sua casa. Versículo 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Missão dos 12 apóstolos, capítulo 6, versículo 7 até o versículo 13. Versículo 7. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Versículo 8. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Versículo 9. Mas que calçassem as alparcas e que não vestissem duas túnicas. Versículo 10. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Versículo 11. E tanto quanto vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Versículo 12. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Versículo 13. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Morte de João Batista. Versículo 14 até o versículo 29. Versículo 14. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornava notório. E disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Versículo 15. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Versículo 16. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar. Ressuscitou dentre os mortos. Versículo 17. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Versículo 18. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Versículo 19. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Versículo 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. Versículo 21. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos
davam uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia. Versículo 22. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. Versículo 23. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires, te darei, até metade do meu reino. Versículo 24. E saindo ela, perguntou a sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. Versículo 25. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. Versículo 26. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não la quis negar. Versículo 27. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João, e ele foi e degolou-o na prisão. Versículo 28. E trouxe a cabeça num prato, e deu-a à menina, e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. Versículo 29. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. A primeira multiplicação dos pães. Versículo 30 até o versículo 52. Versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Versículo 31. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Versículo 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. Versículo 33. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. Versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Versículo 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Versículo 36. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Versículo 37. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dá-lhes vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. Versículo 38. E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver, e sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Versículo 39. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. Versículo 40. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. Versículo 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos no céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Versículo 42. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão, de peixe, e os que comeram os pães
eram quase 5.000 homens. Jesus anda sobre as águas. Versículo 45 até o 52. Versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despediu a multidão. Versículo 46. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Versículo 47. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Versículo 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Versículo 49. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Versículo 50. Porque todos ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Jesus em Genesaré, versículo 53 até o versículo 56. Versículo 53. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genesaré e ali atracaram. Versículo 54. E saindo eles do barco, logo o conheceram. Versículo 55. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Versículo 56. E onde quer que entrava em cidade ou aldeia ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos a orla de suas roupas. E todos os que lhe tocavam saravam. Terminamos aqui o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece